Nós vamos para a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Ela disse hoje que a meta de inflação atual é rígida e que o governo tem que seguir perseguindo o alvo de 3% como índice. A afirmação vai ao encontro do que disse ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em uma audiência na Câmara dos Deputados. Confira. Os núcleos estão rodando abaixo da meta, que é exigentíssima, uma meta para um país com as condições do Brasil de 3% é um negócio inimaginável. Desde o regime de metas instituído, quantas vezes o Brasil teve 3% de inflação? Quantos anos isso aconteceu? Nos 25 anos de regime de metas. Haddad também lembrou que o Brasil enfrenta uma taxa de juros de 2 dígitos para uma inflação projetada de 3,7%. Diminui 10,50 de 3,70, vê em que altura está andando o juro real no Brasil. Então nós estamos ainda num campo muito restritivo de política monetária. De 1999 a 2024, a inflação oficial ficou próxima de 3% somente em 2006 e 2017 e ultrapassou os 4% no restante dos anos. Por esse motivo, Haddad disse não entender as incertezas sobre a economia. Esse ruído não está fazendo bem para a economia brasileira e não tem amparo nos dados, porque nós estamos gerando emprego com baixa inflação. O rendimento do trabalho aumentou ano passado, mas não gerou inflação. A inflação despencou o ano passado. Thaís, é um caso clássico do ministro da Fazenda, isso vale para muitos países, para o Brasil especialmente. Ele tem uma intenção no que ele quer trazer ao público, mas o público não percebe a intenção dele? Não, o público se confunde sobre a intenção dele, né? Tem uma máxima que diz o seguinte: ministros importantes, eles só podem explicar, que foi o que ele tentou fazer, ele tentou explicar por que uma meta de 3% é inimaginável para o Brasil, é exigentíssima para o Brasil, que é um país que tem um problema de contas públicas, um problema fiscal grave, né? Ele tentou explicar isso. O problema é que assim, um ministro tão importante quanto ele, o ministro tem que explicar aquilo que ele sabe defender, né? E que ele defende. Então, se ele quer defender uma meta maior, então ele tem que ser transparente com isso, porque gerou um ruído danado. Ano passado isso já tinha sido um problema, prejudicou inclusive as expectativas. Eu quero fazer a correlação aqui com o que o Caio disse, né, do governo entender que estimular o consumo é sempre melhor, porque as decisões, elas partem a partir das expectativas. E quando o ministro da Fazenda qualifica desta forma uma meta de inflação que protege inclusive os mais pobres, ele está mexendo com as expectativas das pessoas. A inflação mais alta significa que as pessoas vão tomar decisões para proteger o seu produto, o seu salário, e isso por si só já é inflacionário. Então, o ministro da Fazenda ontem teve um mau dia. Hoje, teve uma operação de apagar incêndio, a própria ministra Simone Tebet, essa declaração dela veio ao encontro disso, de dizer, não, olha aqui, ó, essa meta é a meta que protege os pobres, foi isso que ela falou. Gabriel, como chegou a você o que o ministro disse? Olha, eu concordo exatamente com o que a Thaís falou. O ministro, ele, ao minimizar essa meta que foi escolhida pelo próprio governo, o próprio Conselho Monetário Nacional escolheu manter essa meta, na verdade, reduzir essa meta para 3%. Existia uma dúvida grande sobre o compromisso, né, do governo em levar de fato a inflação para esse patamar, mas no ano passado o governo bateu o martelo, falou que a meta de fato era 3% e segue o jogo. O mercado sempre duvidou, sempre questionou, de fato, esse compromisso do governo. Sempre existiu esse receio de que no futuro próximo que chegou, o governo pudesse mudar de forma branca, digamos assim, né? O Banco Central perseguir implicitamente uma meta maior do que essa que foi definida. E eu acho que está se confirmando o temor do mercado, né? O governo, o ministro da Fazenda, ao falar isso, ele contribui para uma desancoragem ainda maior das expectativas de inflação, que só para esse ano já estão 75 pontos distantes da meta, e para os próximos anos, de 25 até 2028, ou seja, no médio e longo prazo, estão 50 pontos desancorados, o que reflete uma perda, né, um dano de credibilidade para o Banco Central, num contexto em que o governo vai escolher um novo presidente, né, com todos os ruídos que essa mudança da presidência do Banco Central vai provocar. Então, acho que o ministro da Fazenda foi muito ingênuo
ao afirmar que a meta de 3% é exigentíssima, porque ela foi definida pelo próprio Conselho Monetário Nacional de forma, espera-se, né, sóbria, sabendo de todos os efeitos dessa decisão que agora ele se diz, digamos assim, surpreso em perseguir. Então, mais uma vez, o mercado se mostrou correto em questionar o real compromisso do governo em perseguir não só essa meta de política monetária, mas também as metas fiscais que o governo se autoimpôs e que não são sustentáveis na largada. O mercado sempre questionou a sustentabilidade dessas decisões, tanto de política fiscal quanto monetária, num governo que tem um arcabouço fiscal super frouxo. Daniel, junta-se a isso o que a Thaís e o Gabriel estavam expondo a respeito de como que a intenção de comunicar alguma coisa em termos de política econômica, ela se reflete de outra maneira nos agentes econômicos, na percepção deles. Junta-se a isso a fala das bugigangas hoje do presidente. A fala das bugigangas coloca o ministro da Fazenda numa situação, no mínimo, desconfortável. E outra fala também, William, que a gente não mencionou aqui, mas que foi do ministro da Casa Civil, Rui Costa, dizendo, eu não me lembro o termo exato, mas algo na linha de que era inaceitável ter juros de 10,5% ao ano, de 2 dígitos. Inadmissível. Inadmissível, tá aí. Obrigado, Thaís. Agora, eu vejo também, só aqui uma ponderação, os agentes econômicos, economistas, empresários, imprensa, excessivamente armados com qualquer declaração de um ministro do PT que relativize meta de inflação, por exemplo, como deu essa derrapada Fernando Haddad. Certo? Se fosse, fico pensando aqui, se fosse Armínio Fraga no Banco Central, Pedro Malan, Paulo Guedes, se por acaso Henrique Meirelles, se teria a mesma reação. Claro, tudo bem, nós tivemos 15, 20 anos de meta de inflação a 4,5% sem baixar e constantemente rompida, né? Constantemente não cumprida. A questão é a seguinte, poucos países do mundo estão conseguindo também cumprir uma inflação, uma meta de 3%, vamos ser justos, né? A inflação está pressionada no mundo inteiro. Se a gente tiver meta de inflação de 3%, também é verdade que o Banco Central não vai conseguir reduzir a taxa para um dígito tão cedo e tão facilmente. Caio, o que o Daniel acabou de dizer, às vezes a gente resume no seguinte, gato escaldado, né, Daniel? Quando a gente ouve o ministro-chefe da Casa Civil, enfim, dirigir-se a aspectos da política econômica, um ministro forte, que vem de uma ala do PT também muito forte, e essa ala do PT tem se esmerado em atirar nos bastidores e em público também no ministro da Fazenda, como é que fica essa política? William, tem uma dificuldade do Haddad que o Manteiga, por exemplo, não tinha, e nem o Palocci, na época do Dirceu, que o Haddad é muito solitário na defesa da política econômica dele. Eu acho que ele, de todos os governos petistas, ele é o ministro mais solitário, é o ministro mais da Fazenda que menos encontra respaldo do Palácio do Planalto e dos ministros fortes do governo. Neste segundo ano, especificamente, o Rui Costa apresenta-se ali como o ministro que cresceu muito, né? Haja vista o que aconteceu na demissão do presidente da Petrobras, do Jean Paul Prats, que o Haddad não teve nenhuma participação, né? Ficou sabendo ali da reunião no sobressalto. Então, as declarações dele ontem, é um ministro que está defendendo a sua política e o governo do qual ele participa praticamente sozinho. Ainda mais juntar como você juntou na sua pergunta anterior a questão da blusinha, ele defendia antes e de repente ele teve que mudar, porque a primeira-dama entrou, atravessou e aí ele tem que seguir o que o presidente está seguindo. Então, e tem muita operação política ali também do Rui Costa, já desde o começo do governo, tem uma questão de sucessão, tem uma questão partidária também, que não é só econômica, tem uma questão de um debate do pós-Lula, que o Rui Costa também quer se apresentar como um pós-Lula, o Fernando Haddad é o nome natural, né? Hoje, se a gente considerar o quadro. Então, é muito mais do que questão econômica, é um embate de poder. Mas ele é o ministro mais solitário da Fazenda de todos os governos do PT. Eu queria só complementar aqui esse ponto que o Daniel trouxe, né? Será que outros ministros tivessem reação? Todos eles cometeram deslizes como esse que o Haddad fez. Mas tem uma diferença importante aqui que o Caio acabou de trazer, que é a solidão do Haddad.
né? Ao lembrar a declaração do Rui Costa, nós temos que lembrar também que não é a primeira vez e certamente não será a última que o principal ministro do governo, que é o ministro-chefe da Casa Civil, né, e que compete ali com o ministro da Fazenda com de importância, vai contra o ministro da Fazenda. Então, a solidão de Haddad, os ataques que ele recebe de dentro do partido do próprio presidente, dele mesmo, também acontecia com o Malan, de apanhar do PSDB e tal. Então, acho que faz parte do jogo. A diferença é a solidão do Haddad no enfrentamento e na sustentabilidade da política econômica que ele propôs para o governo. Mas tem muito de questão política também, né? Porque o Haddad não tinha vida partidária e o Haddad, ele é um sucessor natural do presidente da República. O Manteiga nunca foi um sucessor natural, né? Ninguém nunca cogitou o Manteiga para suceder o Lula. Né? Então, acho que tem essas nuances, né? O Rui Costa, por exemplo, ele tem uma blindagem partidária, um suporte da Gleisi, um mesmo pensamento que a maioria do partido pensa, que o Haddad não tem e nunca teve. O Haddad nunca foi um pensamento petista clássico, mas ele de visão ministro da econômica. Fazenda, né? Esse é o cargo dele hoje, né? Gabriel. Posso comentar rapidinho, pessoal? Então, sobre a questão da derrapagem, eu acho que é importante a gente tentar olhar um pouco a floresta, né? O que está acontecendo do ponto de vista econômico e por que o mercado tem dado tanto peso a essas derrapadas, vamos colocar assim. Porque eu não acho que são derrapadas, eu não acho que são erros ingênuos, né? Acho que são erros calculados. Vamos lá, o próximo presidente do Banco Central, o maior candidato é que seja o Gabriel Galípolo. Ele tem frequentado com bastante frequência eventos políticos, né, do PT. Ele foi no aniversário do José Dirceu, ele foi na festa de aniversário do PT, ele continua contribuindo, mesmo no Banco Central, continua contribuindo com uma agenda do Ministério da Fazenda. O programa Acredita teve bastante participação do Gabriel Galípolo. Isso é uma coisa impensável do ponto de vista institucional do Banco Central, como diretor do Banco Central, tem esse pé nas duas canoas, né? No monetário e no fiscal. Isso é claramente um conflito de interesse, de missão. E no âmbito, né, dentro desse caldo todo, a gente tem uma decisão dividida do último Copom, né, super importante nesse contexto todo. E o ministro Haddad, eu acho que essa mudança de posição, eu acho que ele está se adaptando a uma mudança que está acontecendo de forças no governo. Claramente o Rui Costa e o Alexandre Silveira estão muito fortalecidos, a substituição na Petro acho que mostra claramente isso, e acho que a direção de política econômica do governo está mudando, né? Eu acho que o Haddad está tentando se readaptar a esse ambiente para se manter vivo, digamos assim, politicamente, daí essa mudança de discurso em torno da meta de inflação de 3 para uma meta um pouco mais frouxa. E aí, por último, só para não deixar de mencionar, até agora a gente não teve o decreto da meta contínua de inflação, que é um outro ponto super importante. A meta de inflação deixou de ser no calendário para ser meta contínua. Cadê o decreto? O decreto não saiu até agora, então, sim, existem uma série de incertezas, de coisas acontecendo, digamos assim, por trás da cortina, né, na condução da política monetária e fiscal, envolvendo inclusive os membros, né, as pessoas que têm a caneta, que vão conduzir a política econômica do governo, que tem uma certa captura, uma certa mistura da parte técnica com a parte política, num ambiente muito mais complicado de gerenciar a política econômica do que foi no passado. A gente tem muito mais fricção geopolítica, a condução da política monetária americana teve muitos erros, o Fed mudou a condução, então existe uma dúvida, acho que legítima do mercado, se nesse ambiente global muito mais desafiador, o próximo presidente do Banco Central vai ser capaz, né, vai ter tamanho para navegar, para conduzir a política econômica do Brasil, né, de forma responsável, Gabriel, sem produzir um desequilíbrio ainda maior. Você deixou uma boa pergunta para os nossos repórteres políticos aqui. Está havendo uma mudança na direção da política econômica? Começando por você, Daniel. Olha, William, a gente tem neste governo uma sombra, né? Como se fossem jogadores ali no banco de reservas que estão
constantemente em aquecimento para entrar na partida e que jogam com características totalmente diferentes daqueles titulares. Então, se de um lado você tem Fernando Haddad, Simone Tebet, Geraldo Alckmin falando de uma forma mais ou menos uniforme, em que pese as diferenças de declarações hoje sobre meta de inflação, mas eles têm mais convergências do que divergências, por outro lado a gente tem algumas pessoas ali que estão um pouco como sombras desses titulares, que são Mercadante no BNDES, Nelson Barbosa também no BNDES, Gleisi Hoffmann, que está saindo da presidência do PT, pode assumir um ministério a qualquer momento. E existe uma percepção de que essas pessoas podem introduzir um pensamento menos moderado, menos alinhado com os agentes econômicos, como é o caso da queda de Jean Paul Prats e sua substituição por Magda Chambriard, que é um PT muito mais duro. Então, me parece que este governo tem essa característica, um temor de muitos agentes econômicos, justificado ou não, de que ele termine em 2026 de uma forma bem diferente daquela que começou em 2023. Aliás, como foi o governo Lula de 2010, segundo mandato, com protagonistas muito diferentes daqueles de 2003, que eram muito mais simpáticos ao mercado. Está havendo uma mudança de direção na política econômica, Caio? William, eu penso que tem uma força motriz em um contexto político nacional que ele acaba criando uma política econômica quase que por inércia, tendendo a um populismo fiscal, a um desequilíbrio maior de contas, a uma necessidade maior do establishment político e da elite política de gastar mais e de flexibilizar mais regras fiscais. De novo, o presidente foi eleito com menor margem de votos da história da nova república, 2% de votos, vive sobre uma ameaça constante, vive sobre um crescimento de reprovação, né? A taxa de reprovação maior que a taxa de aprovação, conseguiu estabilizar um pouco isso agora, mas o contexto externo ele acaba sendo uma força maior a ajudar esse PT dogmático que tradicionalmente já defende um expansionismo fiscal maior. E isso acaba inviabilizando qualquer tentativa de uma política econômica mais austera, que não dá para dizer que é a política econômica do Haddad, mas não dá para dizer que o Haddad também tem uma política econômica mais expansionista. Então, todo o contexto da política brasileira, ele acaba puxando com muito mais força um expansionismo da política, uma revisão de regras fiscais, do que numa situação normal de governos passados. Obrigado, Caio. Começo por você a me despedir. Posso, nesse sentido, fazer um pequeno comentário, William? Tem que ser rápido, Gabriel. Me perdoe a falta de cortesia. Imagina, super rápido. Eu que peço desculpas por interrupção. Eu acho que a tragédia no Rio Grande do Sul, e aí toda a nossa solidariedade ao povo do Rio Grande do Sul, às pessoas do Rio Grande do Sul, eu acho que pode ser um atalho desejável para a classe política para surfar essa narrativa e fugir das restrições fiscais para colocar mais dinheiro na economia. Eu acho que a tragédia do Rio Grande do Sul pode ser um pouco duro o que eu vou falar, mas é o equivalente ao Covid no governo anterior. Eu acho que o governo atual, de certa forma, vai comemorar esse choque climático no Rio Grande do Sul, porque isso vai autorizar um bypass assim, flagrante nas regras fiscais. Gabriel Barros, então, começando por você, meu agradecimento pela participação na nossa roda. O Gabriel Barros é economista, foi diretor da Instituição Fiscal Independente. Obrigado e boa noite, Gabriel. Eu que agradeço. Boa noite. Daniel Hitzner, meu obrigado, boa noite. Igualmente, Thaís, querida. Obrigado, boa noite. Caio, meu parceiro, obrigado, boa noite. A gente vai para o intervalo. Na volta, vamos tratar da proposta de Brasil e China para a guerra na Ucrânia. Até já.